O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se, vocês que aqui estão, por gentileza. Amados irmãos e irmãs, nesta segunda-feira da 10ª semana comum, nós temos a oportunidade de perceber e de meditar à luz da liturgia de Deus uma das mais belas páginas do Evangelho. Aliás, este texto que ouvimos de Mateus, inclusive é exaltado com louvor até em outras religiões. Porque aqui nós temos uma profundidade de riqueza tão grande no ensinamento de Jesus, mas ao mesmo tempo, estas páginas do Sermão da Montanha, que inicia-se com as bem-aventuranças que acabamos de ouvir, elas é como que um mandamento de vida para nós. É um imperativo. Nas bem-aventuranças, Jesus muda a lógica, que desde cedo nós somos induzidos nela. Qual que é a lógica que nós aprendemos? A lógica de que nós precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para termos sucesso, sermos grandes e termos prazer. Jesus inverte totalmente com essa lógica. Porque desde quando alguém que está aflito, desde quando alguém que promove a paz, ou então desde quando alguém que é pobre em espírito, um dia está preocupado com o seu próprio prazer. Aliás, quem sofre já há muito não sabe o que é ter prazer. Quem é pobre em espírito está desapegado das coisas materiais. Quem promove a paz não se preocupa com a sua própria reputação. Quem é perseguido já não sabe mais o que é ter honra. É a estes que Jesus dá uma profunda consolação ao dizer que a eles estão reservado um prêmio. Por isso que o apóstolo Paulo louva a Deus na primeira leitura. Belíssima também essa segunda carta de São Paulo aos Coríntios, onde São Paulo mostra a face de Deus a partir daquilo que Ele é,
misericórdia e conforto. Ele diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele define como o Pai é: o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Muito facilmente a gente se esquece disso. Muito facilmente a gente acha que o nosso pecado não tem solução, que somos pecador demais, que nós não merecemos, que, de fato, se fôssemos olhar com o modo como a nossa justiça, a justiça humana, o modo como a nossa razão é pautada, nós não merecemos. Mas Deus é misericórdia. Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus não se deixa vencer em misericórdia. Por isso Ele consola-nos nas nossas aflições. Por isso Ele vem em auxílio da nossa fraqueza para nos sustentar e alegrar o nosso coração. Amados irmãos e irmãs, pena que o tempo é muito breve, porque a vontade que dá é da gente, bem-aventurança por bem-aventurança, ir debruçando o nosso coração. Pela manhã, por causa da primeira leitura, eu foquei numa delas: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas eu gostaria, de um modo muito geral, falar nesta tarde o que é esta consolação. Porque a gente tem uma mera impressão de que o consolo é algo ilusório. Quando uma pessoa está triste, às vezes muitos usam até de artifícios, de enganos, para fazer com que a pessoa dê uma respirada. O consolo se tornou para muita gente, consciente ou inconscientemente, um sinal de, vamos dizer assim, né? Como que um Papai Noel. Existe, mas não existe. Existe para criança, mas no fundo traz um benefício, traz um prêmio. O consolo de Deus nunca é ilusório. Até porque o consolo de Deus, por ser tão realista, tem hora que machuca. Deus, Ele não é aquele que passa a mão na nossa cabeça só para nos agradar. Deus é aquele que nos orienta na verdade para nos salvar. E o consolo, vamos dizer assim, aquilo que nos dá uma paz interior é saber que o que Ele promete, Ele cumpre. E o consolo que Deus dá para aqueles que estão dispostos a configurar a sua vida a Jesus é justamente a vida dele, o céu. É este o consolo do cristão. É isso que nos deve fazer beatos, é isso que nos deve fazer feliz. Falei beata aqui, mas não no sentido pejorativo da palavra, né? Que todo mundo, quando fala de beata, acha que é aquela pessoa que vive enfurnada na igreja, mas não deixa que a igreja entre dentro dela. Beato, no latim, significa feliz. Bem-aventurado é aquele que é feliz. E no fundo, é isso que nós mais buscamos. Nós queremos ser felizes. Mas nós cristãos sabemos muito bem, vamos conseguir sermos felizes se a nossa meta for alcançar o coração de Deus. Até porque, se a gente quiser agradar os outros, vamos sair sempre frustrados. Nós temos experiências inúmeras disso. Se nós quisermos viver para fazer a vontade do outro, mais cedo ou mais tarde, vamos cair do nosso cavalo. Se nós vivemos para conseguir algo, quando nós chegamos na nossa meta, um vazio muito grande brota no nosso coração. Mas quando nós vivemos para o céu, aí, meus amados irmãos e irmãs,
brota uma força tão estupenda que beira a loucura, que nós podemos dizer: nem a morte, nem a dor, nem a saúde, nem a doença, nem a altura, nem os abismos, nem o anjo, nem os principados, nem os santos, nem os demônios podem nos afastar do amor de Deus. Tudo podemos. Esta é a loucura que nos faz sermos felizes. A loucura de saber que o Deus de toda consolação e rico em misericórdia continua a nos ofertar a sua vida, para que a nossa vida possa ser uma vida que vale a pena. Por isso, o segredo da felicidade hoje é apenas um. E isso, não tenho como dar uma receita para vocês. É preciso fazer aquilo que nós cantamos no Salmo: provar para ver. Experimentar, degustar a suavidade desse amor que está pertinho de nós. Está aberto. Basta que eu e você tenhamos a coragem de nos aproximar dele e entregar confiantemente as nossas alegrias, mas também as nossas tristezas, as nossas esperanças, mas também as nossas decepções, aquilo que temos de bom e aquilo que a gente faz questão de pôr debaixo do tapete. Só assim seremos verdadeiramente felizes. Só assim nós descobriremos a força do reino de Deus, que é o céu, que começa aqui e que planifica a nossa vida. Alegrai-vos e exultai. A recompensa para aqueles que amam a Deus é grande, porque a recompensa é Ele mesmo. Ele já nos dá uma prova disso, agora, no altar. Ele mesmo vem para, como nos dá um certificado, uma garantia de que, se soubermos vivermos com Ele, se soubermos associar os nossos sofrimentos aos sofrimentos que Ele sofreu na nossa carne, também participaremos da vida que é dele no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e elevemos então ao Pai das misericórdias e Deus de toda consolação as nossas súplicas. A cada prece responderemos: escutai a nossa